Mas isso aqui pode mudar o seu jogo, pode ter certeza disso. Isso pode mudar seu jogo, isso aqui pode te dar mais entendimento. Vamos lá, vai ter muitas pessoas que elas vão te ver, mas elas não vão falar que tá te vendo. Só que elas vão te procurar. Então é muito bom quando você tem uma visão macro. Uma visão do que, cara, quando eu pego e eu faço isso, eu divido o meu ano, eu consigo entender o que eu vou trabalhar em cada trimestre e para depois eu também conseguir ver qual o resultado que vai dar. Vídeo novo se iniciando no canal, tô chegando aqui no escritório e aí hoje eu vou mostrar para vocês um pouco a forma que a gente fala sobre conteúdo, como que a gente pensa, como a gente faz a roteirização, estratégia. Então tudo isso a gente vai mostrar hoje. Hoje eu tenho 2 reuniões, essas reuniões vai ser referente a conteúdo, vai ser referente a estratégia. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês justamente sobre isso. Às vezes você pergunta, né, cara, ainda mais hoje, era mídia, como que eu não vou fazer conteúdos? Então justamente isso. Vou mostrar pra vocês um pouco como funciona isso. Depois qualquer coisa eu vou lá também no Flipshark, ali mostro pra vocês algumas coisas, algumas dinâmicas. E aí a gente vai se falando, beleza? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. E é isso, tá? Vamos embora, cheguei agora aqui no escritório e vamos dividir um pouco com vocês essa ideia nossa. Tipo, um podcast ia ser tudo, senão um podcast de cultura dele ia ser tudo, você entendeu? Não, entendi. Mas aí, mano, aí você já tá colocando outro projeto em cima do mesmo, tá ligado? Seguinte, tava falando aqui com o Adriano, o trimestre voou. Uma das formas que a gente pensa em marketing é sempre muito relacionado a calendário. Então, o quê? Porque às vezes você quer montar um marketing e você fala assim, cara, como eu posso montar um marketing? Acho que o primeiro ponto é calendário. Você vê o calendário do ano, dividir em 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre e fazer campanhas durante esses trimestres aí. E aí ele tá falando agora, né? O primeiro trimestre tá fechando, voou, e aí a gente tá fazendo alguns planejamentos referente a alguns projetos que entrou também, e não é diferente. Toda vez que a gente pensa num planejamento de marketing, a gente pensa justamente dessa forma, trimestre. Então, acabou o primeiro trimestre, estamos iniciando, daqui a pouco a gente inicia o segundo trimestre. E isso facilita muito essa questão nossa de organização. Mas marketing, resumidamente, é essa questão de calendário. Então, o calendário faz toda a diferença. Fala pra mim, qual a importância que você enxerga quando a gente tem um marketing, um calendário, um planejamento nos projetos? O que isso ajuda as pessoas que estão vendo a gente aí? O que isso ajuda na marca, no negócio e etc? Porque marketing ele é agenda, né? Quanto melhor a sua agenda, mais organizado você fica. E também para você ter clareza, até para você saber aonde você está indo, quais são o que você precisa melhorar, o que você fez que deu certo, o que você não fez que não deu certo, porque às vezes a gente mesmo colocava muito em empecilho, porque a gente fazia, né, o planejamento de um mês só. E tem vez que em um mês não é suficiente para você colocar todas as coisas que você precisa colocar em prática. Mas às vezes depois de quase 2 meses ali, depois de 40 dias, você consegue colocar várias coisas em prática, porque primeiro você pensa e depois você executa. Então você para de fazer as coisas muito na correria e começa a fazer as coisas mais planejadas. Então o planejamento ele é importante para isso, para te dar clareza, para te dar organização e para você saber de fato para qual lugar que você está indo. Para mim, resumidamente, é isso aí. Acho que faz total diferença. Para a gente fez muita diferença quando a gente começou a organizar isso para nós, e aí deu certo para nós, a gente começou a organizar isso para os nossos parceiros, clientes, ajudar também nossos mentorados também a realizar isso, entendeu? Acho que faz toda a diferença. Seguinte, acabei de fazer aqui uma reunião, nosso alinhamento semanal, toda semana a gente tem esse alinhamento, e junto a isso também, a gente está fazendo uma estratégia, toda a questão de estratégia de 2 parceiros novos aqui da assessoria.
Então eu vou dividir um pouquinho com vocês o que a gente pensa. Por quê? Porque comunicação para qualquer marca, empresa, negócio, hoje faz toda a diferença. Então, para você, se você aprende a se comunicar, você entende um pouco mais da estratégia de comunicação e você consegue gerar mais oportunidades. E oportunidades é negócios. Muitas das vezes é negócios e outros tipos de oportunidades que acaba gerando também, como parcerias, indicações. Muitas das vezes a gente perde, a gente tem essa questão da indicação, que é uma grande força para qualquer mercado. Então, quando você gera isso, quando você cria esses conteúdos, que a gente chama de conteúdos, ou criativos, que seria anúncios, você consegue estar se comunicando com mais pessoas, com mais marcas, negócios, e isso aí vai gerar oportunidades para você. Então, realmente, aproveitar que eu tô aqui no escritório, eu quero, até vou ali pro bloco de notas ali, dividir um pouco da forma que a gente enxerga e também dar dicas para vocês aí, se fizer sentido, dicas para vocês de como iniciar isso. Cara, como eu consigo fazer um planejamento e como eu consigo criar meus primeiros conteúdos e e eu vou dar um bônus para vocês, tá? E como eu consigo metrificar isso. Para que isso? Como eu vou conseguir metrificar? Então, primeiro, como eu vou estruturar. Segundo, como eu posso criar os primeiros conteúdos e criativos. E terceiro, como eu posso analisar isso aí, beleza? Então vamos lá pro bloco de notas. Então é o seguinte, ó, como eu tava falando para vocês, quando eu penso num planejamento, então vou pensar num planejamento. Beleza, quando eu penso num planejamento, tem que lembrar o seguinte, o que é marketing? O marketing, ele é atração. Então o marketing é um dos processos, uma das jornadas para mim ter a oportunidade, para mim ter um fechamento. Então, quando eu estou falando para você sobre planejamento, eu vou pensar o seguinte: quando eu penso em algo longevo, eu vou pensar que não é um mês, não é 2 meses, não é 3 meses, é um ano. Então, eu vou pensar no meu planejamento de um ano. Então, um ano. Um ano, para alguns que não sabem, né, mas eu vou explicar, seria 12 meses. Se eu dividir esses 12 meses, vai dar 4 trimestres. Então seria 4 trimestres. E é justamente isso. Você pega, se eu fizer uma cruz aqui, eu pego o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Seria isso aí, quarto trimestre. Então, se eu pegar isso aí, eu faço dessa forma. Quando eu penso num planejamento, é justamente isso. Cara, o que eu vou fazer nesse 1 mês, 2 meses, 3 meses? Qual que são as campanhas que eu vou fazer? Exemplo, cara, eu sei que esse mês, eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas eu sei que esse ano é um ano de Copa do Mundo, eu sei que é eleições, então eu já vou planejar. Esse vai começar agora já o Dia das Mulheres, para esse trimestre, ou comecinho do segundo trimestre. Só que hoje, eu gravando esse vídeo, eu já estou finalizando, eu já estou nesse último mês do primeiro trimestre. Eu já começo a analisar isso. Então, quando eu vou pensar em uma campanha, quando eu vou pensar em um planejamento, eu também penso nisso. Fala, cara, quais são os conteúdos que a gente chama de CR e quais são os anúncios que a gente chama de criativos, né? Que a gente vai fazer para a gente ter o resultado que a gente procura. E qual o resultado? Aí cada negócio tem seu resultado. Cada negócio que eu quero vender mais, vamos falar assim, parte odontológica. Eu quero vender mais canais, eu quero vender mais a parte de lentes, e aí eu sou da parte de estética, aí eu sou... Cara, vai depender. Cara, eu tenho um produto, aí eu tenho um produto sazonal, vamos falar assim, eu sou uma farmácia, essa época que é época de gripe, então eu vou vender esse tipo de produto. Então é muito bom quando você tem uma visão macro. Uma visão do que, cara, quando eu pego e eu faço isso, eu divido o meu ano, eu consigo entender o que eu vou trabalhar em cada trimestre e para depois eu também conseguir ver qual o resultado que vai dar. Então eu fiz a atitude 1, a atitude 2 e a atitude 3, que seria referente aos anúncios e o produto que eu estou trabalhando. Cara, como que eu vou metrificar isso? Cara, qual que é o resultado que isso me deu? Qual foi o resultado? Isso foi positivo ou foi negativo? Então vou entender isso. E realmente, né? Isso é óbvio falar isso, mas eu tenho que falar. Aí eu vou continuar fazendo para os outros trimestres baseado no trimestre que deu certo ou ajustar para o trimestre alguns comportamentos que deu errado. Então quando a gente fala isso em planejamento, ajuda muito. Porque marketing, ele é baseado em calendário. Então você tem que lembrar isso, você tem que aproveitar datas sazonais, você tem que aproveitar todo esse ponto. Tem que ser aproveitado. E aí o segundo ponto que eu falei, esse foi o primeiro ponto.
O segundo ponto que eu falei para vocês é a questão de conteúdo. Qual conteúdo eu gravo, cara? Como eu posso planejar meus conteúdos? Então, eu vou te dar 3 dicas de conteúdo. Um conteúdo de documentário. O que seria isso? Documentar o seu dia a dia, o que você faz, as suas soluções. O segundo, experiências. Como seria experiências? Experiências do que você entrega. Então pega ali, chega num cliente seu, entende seu cliente, traz seu cliente para o seu conteúdo. Isso é muito bom. Experiências, você documenta isso, você pega depoimento, é muito bom, depoimento, porque melhor do que eu falar que eu sou bom, é uma terceira pessoa elogiando o meu trabalho. Então eu não tô, muitas das vezes, eu não tô, eu sou bom, não, é a pessoa falando que a pessoa é boa. Então você pode documentar isso. Muitas vezes você pode usar até um terceiro, um funcionário seu para fazer esse tipo de conteúdo. Não é você que vai estar fazendo, da tua marca, mas sim um funcionário falando, e aí, o que você acha? Ou se não, um terceiro ainda, de outro nicho ali, falando sobre isso, vai ajudar muito. E uma outra dica sobre conteúdo que eu gostaria de falar para vocês, documentar, experiências, depoimento, humanização. Essa palavra eu já falo há algum tempo. Mas o que seria humanização? É entender quem tá por trás da marca. Então, quando você entende quem tá por trás da marca, e não é fácil, porque realmente você tem que deixar a máscara cair, sendo intencional, eu não tô falando assim, né, cara, eu não vou ter cuidado, você vai ter cuidados. Mas a humanização da marca é justamente isso. É você poder ali mostrar para quem tá por trás da marca, para gerar conexão. Pessoas compram de pessoas. A Maria compra da Maria, o Zé compra do Zé. Eu sou Zé, eu sei disso. Então, pessoas gostam de pessoas. No fundo, aquela questão da logo é muito legal, tem que ter. É uma das comunicações da marca, mas um rosto por trás da marca faz toda a diferença. Eu tô vendo muita gente falando nisso, mas desde o início do nosso processo, desde o início que a gente lançou a assessoria, a gente sempre falou sobre a humanização da marca. Sempre falou disso, desse movimento. Mostra o movimento, mostra o que você faz, que faz toda a diferença. E a terceira e última que eu gostaria de falar para vocês aqui, eu falei então de organização, de planejamento, eu falei aqui para vocês também dessa segunda parte aqui, é de como você pode ali criar os seus primeiros conteúdos, e agora eu vou falar para você como você pode metrificar isso. Como eu posso metrificar isso? Vamos falar que você fez ali, na sua semana, você fez 2 conteúdos por dia. Vamos falar que você fez ali, vou pegar dia da semana, fez 10 conteúdos. 10 conteúdos. Deixa eu ajeitar aqui. 10 conteúdos. Então você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e os demais. Você vai entender através do orgânico mesmo, isso aqui é um 3, através do orgânico, qual teve melhor aceitação. Quando você entende qual teve a melhor aceitação, eu vou falar que foi o 3. O 3 teve a melhor aceitação. Quando você entende isso, aí o seu papel é estudar. Cara, o que eu falei nesse vídeo? Em qual ambiente eu estava nesse vídeo? Qual tema eu estava falando nesse vídeo? Quantas curtidas teve? Qual que é os comentários? Leia os comentários. Cara, o que o pessoal está comentando? Qual que é a dúvida? A melhor venda é aquela que você escuta o seu cliente. Porque o seu cliente vai falar o que ele quer. O parceiro que você está ali prestando serviço, ele vai te falar o que ele quer. Então, às vezes, nesse conteúdo, as pessoas que estão te vendo na internet, ela vai falar o que ela está buscando. A procura é essa. O que as pessoas estão buscando. Esse é o poder. Quando você entende isso, quando você entende planejamento, formas de conteúdo, formato do conteúdo, e você consegue analisar isso, faz toda a diferença. E eu quero aproveitar também para falar para vocês o seguinte, a gente tem um grupo, uma sala privada, onde a gente passa parte de comunicação, posicionamento, influência e estratégia sobre marketing e tráfego pago estratégico. Se você tiver interesse de descobrir um pouco mais, de entender, ter o conhecimento sobre isso, eu vou deixar aqui o QR Code aqui, vai ter o QR Code, ou se não, no link da descrição. A gente aguarda vocês lá. Mas isso aqui pode mudar o seu jogo, pode ter certeza disso. Isso pode mudar seu jogo, isso aqui pode te dar mais entendimento. É uma coisa que eu estava até conversando com o meu sócio, o Adriano. O Adriano, ele é um cara muito técnico, e ele tem que entender o jogo. E o jogo, isso aqui faz parte do jogo. Tem outras coisas que pode ajudar? Com certeza. Mas isso é uma boa base. Para quem está começando, você que está me vendo agora e está começando e tem seu negócio, está pensando, cara, como eu posso fazer? Como eu posso começar isso?
Isso aqui é os bons primeiros passos. São 3 passos que eu tô te falando aqui, dividindo com você que chegou até aqui. Então, se você que chegou aqui, já deixa no comentário se fez sentido esses 3 passos. Então, bota aqui 3 passos nos comentários que eu vou entender que você chegou até aqui e faz toda a diferença. Mas isso aqui é uma das formas que a gente pensa. Uma das formas que a gente pensa. E lembrando, o marketing ele faz parte de um processo, de um funil. Tem um funil envolvendo isso aí para te gerar oportunidades e você souber fazer essas oportunidades virar vendas. E isso pode mudar seu jogo. Então é assim que a gente pensa. Olá, doutora, tudo bem? Fico feliz. Eu tô acompanhando, viu? Tô acompanhando os conteúdos das doutoras aí. Achei muito legal. Parabéns aí desde já. Acho que já dá um movimento diferente, né? Tava acompanhando um pouco também do engajamento ali do pessoal vendo visualizações. Vamos lá. Falando para vocês. Chegando esse novo seguidor, eu vejo assim, quando um novo seguidor olha lá e vê vocês e começa a seguir, gera interesse, concorda? Ele está tendo interesse para a doutora Maiara, a doutora Giovana e a Clínica Ferreira Odontologia. Tem um interesse. Assim que eu chego, então eu olhei o trabalho de vocês. Olhei, vi o trabalho de vocês e gostei. E eu começo a seguir. Vocês têm uma mensagem para mim, como novo seguidor? Então esse é o social seller. Então é muito legal, cara. Então se eu tô criando conteúdo, então vamos lá. Seguinte, no outro dia aqui, chegando aqui de manhã no escritório e a gente bate um papo. Bom dia. Seguinte, no outro dia no escritório, e aí a gente estava falando um pouquinho sobre como a gente faz o planejamento de conteúdo. Então vou só chegar aqui para a gente terminar, para mim finalizar esse vídeo, mas finalizando é o seguinte. Finalizando, fazer um cafezinho antes? Faz um cafezinho, aí a gente finaliza. Olha o barulhinho. Olha esse barulhinho. Cafezinho. Que a gente gosta. Amo café, detalhe, viu? Você que me acompanha no canal, você vai perceber que eu gosto muito de café. Fiz até um conteúdo aí. E aí, eu não vou dar spoiler. Depois vocês conferem aí. Provavelmente vai sair no domingo desse conteúdo. Olha lá o cafezinho, viu? Vou pegar o cafezinho aqui. Só dar uma balançadinha aqui dar uma mexidinha, na verdade, né? Se eu balançar, cai, tá? Isso aí. Rapidinho. Vamos lá. Então, só pra gente finalizar o vídeo. É o seguinte. Quando a gente pensar em conteúdo, justamente, eu tenho que ter um planejamento já pensando eu acho que eu já tinha falado isso, mas mais uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. A dica é, quando você for fazer seu conteúdo, pensa já em datas sazonais que você pode encaixar nos seus conteúdos. Exemplo, agora, para dar um exemplo, tá? Eu tenho algumas clínicas e alguns médicos, algumas médicas estéticas. Esse mês é o mês da mulher. Então a gente está em março, início de março. Estou gravando agora início de março. Então, mês da mulher. Então eu aproveito o 8 de março, que vai ser o dia da mulher, eu já faço o mês da mulher, você entendeu? Então eu solto o mês da mulher, porque isso aí eu consigo trabalhar mês. Então, próximo mês, o que eu tenho? Então, o seu planejamento vai te ajudar nisso. Ele te ajuda a você ter direcionamento e uma visão mais ampla. E também no final do trimestre, tem aqui no vídeo, não sei se vocês perceberam, todo mês, todo começo de mês, a gente analisa. Analisa como?
cara, o que trouxe, qual foi as métricas, que isso gerou, qual foi o movimento que gerou lead, quanto de lead que gerou, quanto de oportunidade que gerou. E muitas das vezes a oportunidade, até pra gente, para mim passar para vocês, a oportunidade, ela é off, ela é online e off também, offline. Então é on e off. Por que eu falo isso? Porque se você às vezes tem o seu negócio e você esse movimento vai ter vamos lá, vai ter muitas pessoas que elas vão te ver, mas elas não vão falar que tá te vendo. Só que elas vão te procurar. E aí é legal também você chegar e perguntar para as pessoas, cara, e aí, já viu algum conteúdo meu? Já viu algum anúncio meu? Já viu minhas redes sociais? Você me acompanha nas redes sociais? Me acompanha no canal? Porque tem muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, e não tem nada de ruim nisso, o que ela faz? Ela te vê, ela te acompanha, só que ela não vai falar. Então o nosso papel também é perguntar, tá vendo o anúncio? Tá vendo os conteúdos? E isso faz toda a diferença. E outra coisa que faz diferença é o seguinte, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha, já deixa o sininho lá para as notificações chegar e também para vocês aí mostrar que fortalece no like para mostrar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Então faz isso vai estar ajudando muito, muito o canal e a gente se vê no próximo vídeo.